Eu sou uma mulher de 22 anos que mora em uma cabana de madeira no final de uma estrada sem saída, no meio do campo. Eu vivi aqui a minha vida inteira, então essa é a vida que eu conheço melhor. Eu tenho cerca de 3 vizinhos, o que é importante, pois a história se passará na propriedade do meu vizinho mais próximo. Eu queria contar essa história porque esse vizinho faleceu desde então. Ela era uma mulher italiana ardente que bebia cerveja e comia alho cru em todas as refeições. Ela faleceu aos 98 anos. Era a alma mais bondosa e durona que você poderia conhecer. Para contextualizar, eu moro no sul de Minas Gerais para que você possa ter uma ideia da paisagem ao meu redor. Estou cercada por campos de milho e, como você provavelmente já adivinhou, tem uma grande floresta atrás de mim que se estende por milhas até a próxima cidade. Sempre gostei da paisagem ao meu redor. Geralmente parece tranquila. No entanto, como estou no campo, é inevitável que ocorram eventos estranhos de vez em quando. Uma coisa que posso dizer com confiança é que não tenho absolutamente nenhuma explicação para o que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos. Vou começar dizendo que já encontrei muitos animais grandes. Uma vez, estive a menos de 3 metros de uma onça pintada. Houve até um caso de um urso que escapou de um circo itinerante que passou pela área. Os trilhos do trem antigo e a cabana ainda estão na floresta, a apenas 1,6 km da minha casa. As jaguarundi que expulsei da minha garagem não são uma ameaça, assim como os lobos guara que uivam perto da minha janela na maioria das noites. Até a onça parda que meu pai teve que espantar do terreno quando eu era mais nova não foi nem de longe tão assustador quanto essa criatura com a qual me deparei claramente. Para dar uma ideia do que aconteceu naquele dia, vou começar com o que ouvi alguns dias antes. Era fim de semana. Lembro-me disso porque meu pai geralmente não me pedia para dirigir depois do anoitecer, especialmente se eu tivesse aula no dia seguinte. Eu precisava levá-lo à loja e ainda preciso nos dias de hoje, pois ele tem uma condição que o impede de dirigir por si só. Eu implorei para que ele fizesse a famosa vaca atolada dele, e ele concordou em fazê-lo mais tarde na semana, caso conseguisse as compras. Quando chegamos em casa, o sol acabara de se pôr, e enquanto eu pegava as últimas sacolas do porta-malas, eu ouvi isso. Não era um lobo. Eu já ouvi todos os sons que eles fazem, uivos, choros, brigas, qualquer coisa que seja, mas eu posso dizer que esse uivo que ouvi era singular, profundo, e pior de tudo, estava próximo. Ele veio do campo de milho atrás da minha casa, que começa a cerca de 9 metros de onde eu estava. Ergui minha cabeça e olhei para o meu pai. Ele estava arregalado, um homem que eu sei que não tem medo de ficar perto de nada, mas agora ele tinha uma expressão de puro terror no rosto. Ele virou para mim e quase arrancou a porta de suas dobradiças, sussurrando alto para eu correr para dentro imediatamente. Naquela noite ficamos ambos sentados na sala em silêncio. Ele até trocou a TV de seus programas habituais, centrados em lendas e histórias para o jornal, enquanto tentávamos pensar se poderia haver lobos na área passando por ali, mas não encontramos nada. Decidimos chamar aquilo de um lobo-osa, um híbrido de raposa e lobo, e esquecer o assunto. No entanto, ambos sabíamos que não havia chance de algo assim estar tão ao sul sem ser avistado em algum lugar, seja por caçadores, fazendeiros ou nas cidades. O medo brinca com a mente. Vou dizer que esqueci disso por alguns dias. Eu estava focada em minhas provas que se aproximavam na escola naquela época. E lembro-me disso porque tive que acordar mais cedo para me preparar para os testes, que é exatamente o que aconteceu no meu último dia de testes antes das férias de inverno. Estava nebuloso naquela manhã e eu estava pensando em sair para alimentar as galinhas. Abri minhas cortinas para olhar para o galinheiro e ver se a porta solar delas já havia subido. Lembrando que o nascer do sol mal tocava os tocos das árvores e a neblina tornava tudo ainda mais escuro lá fora. Fui colocar meu casaco e estava prestes a ver se a vizinha idosa que mencionei havia alimentado o cachorro dela, que também era muito velho. Eu pensei que meus gatos do celeiro também precisavam de café da manhã, então saí antes de ir para a escola. Depois de alimentar e dar carinho aos meus gatos, fui em direção ao galinheiro, e ao contornar o galpão do meu pai, eu a vi.
Estava perto do lago da minha vizinha. A princípio pensei que fosse ela ou talvez suas ferramentas de pesca, ou até mesmo seu cortador de grama. Estou lhe dizendo, todas as opções possíveis passaram pela minha mente antes de perceber que estava se movendo. Um cachorro vira-lata seria a opção mais plausível. Mas que cachorro vira-lata seria tão enorme assim? Teriam que ser 2 enormes wolfhounds irlandeses, empilhados um em cima do outro, vestindo um traje de pele preta, caso contrário, isso não faria sentido algum. Parei imediatamente, escondendo-me atrás de uma pilha de madeira atrás do galpão. Nunca fui atingida por tanto medo antes. Eu nem sequer tinha uma arma por perto. Senti-me desvanecer por um segundo, antes de reunir coragem para olhar novamente, esperando que aquilo não tivesse se aproximado de mim. Durante esse tempo, espreitei novamente e estava bem certa do que estava vendo. Um lobo extremamente grande. Cresci ouvindo os moradores locais falarem sobre grandes cães pretos avistados nos quintais e aparecendo nas câmeras de trilha, mas nunca pensei que veria isso pessoalmente. Aquela coisa era enorme em comparação com a placa de tijolos com o nome da represa. Eu tinha 1,64 e minha cabeça chegaria facilmente ao topo da placa. A criatura estava quase naquela altura, apenas com os ombros. A primeira parte que pude distinguir foram as patas traseiras mais altas. Sua parte de trás descia para patas dianteiras ligeiramente mais curtas, mas de ombros robustos. Seus músculos eram visíveis através da pelagem. Essa imagem ainda está gravada na minha memória até hoje. Sentia como se estivesse apenas esperando que ele se virasse na minha direção, a curiosidade misturada com medo para identificar a criatura. Eu estava tão cheia de adrenalina que queria correr, mas queria ter certeza de que ele estava realmente lá e não apenas na minha cabeça. Afinal, era muito cedo. Talvez eu estivesse apenas cansado. Pude recuperar meu senso de realidade e percebi que o cachorro da minha vizinha estava latindo o tempo todo. Ele é um cachorro surdo e cego, mas tem um bom olfato, então ele percebeu que algo cheirava mal e que algo estava lá. Acho que isso incomodou a criatura, pois ela começou a se virar em direção à parte mais profunda da floresta. Ela levantou a cabeça e eu a vi. Eu vi a luz refletindo em seus olhos e nariz molhado. Eu a observei lamber os lábios, e os caninos nesse lobo fizeram meu coração afundar. Ele poderia facilmente me atacar, e se o fizesse eu estaria perdida em segundos. O instinto de luta ou fuga entrou em ação naquele momento, e eu corri de volta para o meu quarto. Sentei-me no chão, olhando pela janela, vendo-o ser absorvido pelas árvores. Devo ter ficado lá esperando por quase 1 hora, pois em pouco tempo minha mãe veio ver se eu estava acordada para a escola. Eu não contei a ela o que vi. Em vez disso, pedi a ela para verificar minha vizinha com meu pai mais tarde hoje. Claro, ela ficou confusa com esse pedido, mas me mandou para a escola com a promessa de que faria isso. Voltei para casa mais cedo naquele dia. Entrei na casa o mais rápido que pude para ter certeza de que todos ainda estavam lá e vivos. Lembro-me de meu pai olhando de maneira estranha para mim, mas ele sorriu para mim depois de dizer que a vizinha estava bem. Ele teve aquela expressão estranha novamente depois que minha mãe saiu da sala e me contou que havia um cadáver de lobo perto do lago. Pedi a ele que apontasse pela janela exatamente onde encontraram, e ele apontou exatamente para onde eu tinha visto aquela criatura de lobo. Então expliquei tudo o que vi, movida pelo medo, e ele parecia como se já soubesse do que eu estava falando. Eu fiquei muito paranoica em relação a deixar portas ou janelas destrancadas, verificando a propriedade à noite quando todos estavam dormindo, e até pesquisei até tarde da noite sobre o que mais isso poderia ter sido, mas nada fazia sentido. Com o tempo deixei isso de lado na maior parte do tempo. Só lembrava disso quando os programas do meu pai mencionavam criaturas semelhantes a lobos. Eu ouvi variações do mesmo uivo que ouvi algumas vezes depois disso, nos meses seguintes, mas estava apenas aliviada por ele parecer mais distante, até que finalmente parou. Claro, ainda estou um pouco assustada para sair à noite, e tenho pesadelos recorrentes com essa criatura que eu chamei de lobisomem. Alguns podem dizer que não poderia ser um lobisomem, porque ele não se ergueu nas patas traseiras. Mas acredito que, se ele não sentisse olhos sobre ele, com certeza teria feito isso. Essa coisa era muito maior do que um lobo. Empurrei isso para o fundo da minha mente pelo maior tempo possível.
mas eventualmente quis compartilhar essa experiência em vez de guardá-la para mim. Me chamo Carolina. Quero deixar claro desde o início que sempre acreditei um pouco nesses tipos de criaturas. Alienígenas, skinwalkers, wendigos, espíritos. Mantenho minha mente aberta. Simplesmente acreditei que essas coisas podem ser possíveis, é claro, assim como qualquer outra pessoa que não tenha experimentado algo assim. Tive minhas dúvidas. Além disso, quero acrescentar que não sou do tipo que tem medo dessas coisas. Quando se trata do que acredito, quero entendê-las. Uma noite eu estava com meu parceiro e um amigo nosso em um local arborizado e rochoso perto de um rio. Chegamos por volta das 21h30 e íamos fazer uma fogueira nas rochas perto da água. Era necessário passar por uma área arborizada para chegar a essas rochas, e ao chegarmos lá, tive um pressentimento ruim por algum motivo. Normalmente tento confiar na minha intuição, mas dessa vez eu disse a mim mesmo que estava me deixando nervoso. Quando chegamos ao local, senti imediatamente uma sensação estranha, mas novamente disse a mim mesmo que estava inventando coisas. Mesmo assim, não virei as costas para o espaço aberto. Mantive-me de frente para a área arborizada e rochosa. Enquanto as pessoas com quem eu estava assistiam à fogueira, eu olhava para a escuridão, sentindo que algo estava nos observando. Decidi ir para uma pedra mais distante da fogueira para que meus olhos se acostumassem com a escuridão. E eis que vejo uma figura branca translúcida a cerca de 15 metros de nós, no topo das rochas do outro lado da área, bem alta. Essa figura estava se movendo para frente e para trás. Tinha cerca de 1,5 metros ou 2 de altura. Começou a descer pelas rochas. E quando digo descer, quero dizer rapidamente, mais rápido do que qualquer pessoa poderia. E à medida que fazia isso, ela ficava menor e se transformava em forma de animal. Parecia um coiote ou um lobo. Eu disse em voz alta, que animal é esse? Meu parceiro olhou por cima e imediatamente ficou super desconfortável, assim como eu. A outra pessoa conosco não pareceu se importar. Por algum motivo ele disse que viu, mas naquele momento ele estava tentando nos convencer de que era apenas uma pessoa. Mas ele estava bêbado naquele momento. Conforme vi essa coisa parecida com um cão grande se aproximando de nós, comecei a sentir um horror absoluto, como se soubesse que estava vindo nos matar. Tentei subir mais nas rochas para fugir. Literalmente achei que era o fim, que eu ia morrer naquela noite. Tive o sentimento mais horrível e foi genuinamente a coisa mais assustadora e aterrorizante que já senti ou vi. Tirei o celular do bolso e acendi a lanterna para ter certeza de que não estava apenas imaginando coisas. Acho que isso afastou o que quer que fosse de nós, pois acabou correndo para a floresta e desaparecendo. Meu parceiro e eu ficamos completamente horrorizados com esse evento. Minhas pernas estavam tremendo violentamente. Eu disse que deveríamos sair imediatamente, mas o amigo que estava conosco queria ficar para terminar a bebida. No entanto, insistimos em ir embora. Ele nos disse que provaria que era apenas uma pessoa. Como ele fez isso? Bem, ele tentou descer pelas rochas o mais rápido possível, tentando nos mostrar que uma pessoa poderia fazer isso. Mas quando ele fez isso, conseguimos ouvi-lo correndo nas rochas, e essa é a parte assustadora do que vimos, porque quando aquela coisa estava correndo por ali, até mais rápido do que ele, estava completamente silenciosa. Não conseguimos processar o que tinha acontecido até chegarmos em casa, depois de deixar nosso amigo. Quando finalmente voltamos, decidimos pesquisar sobre skinwalkers e lobisomens na área onde estávamos. Aqui está o que descobrimos. As primeiras coisas que aparecem quando você pesquisa o nome do local são vários artigos sobre mortes que ocorreram bem onde estávamos. Cada um deles afirma que as mortes foram causadas pelas ondas que derrubaram as pessoas e as afogaram. Mas isso não foi o que nos assustou na pesquisa. Continuei rolando a página e encontrei um site estranho. Um site de fotos de estoque, mas por algum motivo a descrição incluía o nome do local. Ainda não sabemos e não conseguimos explicar o que aconteceu naquele dia. Esses são 2 relatos separados que aconteceram no mesmo local. Sou da capital de Brasília.
mas resolvi me mudar para o interior de São Paulo, por ser um local sossegado e com quase todos meus familiares morando próximos a mim. Esses podem não ser os acontecimentos mais sobrenaturais, mas para mim, naquele momento, eles pareceram verdadeiramente terríveis e ainda me aterrorizam até hoje. A primeira vez que ouvi um ruído estranho, estava dando um passeio do lado de fora. Era por volta do verão, no fim da tarde, e já estava escurecendo. Eu havia acabado de sair de casa e estava morando sozinho há cerca de um ano. Eu vivia em uma vila relativamente pequena no campo e de onde eu morava, era apenas uma caminhada de 5 minutos até os campos e pastagens e mais uns 20 minutos até a floresta. Normalmente eu seguia uma pequena rota até os campos, onde podia sentar embaixo de pé de ipê e fumar. Normalmente essa rotina era muito reconfortante para mim. Estar do lado de fora quando estava escurecendo não me incomodava ou me deixava apreensivo. Eu gostava da solidão. Onde moro não há animais predadores que possam ser prejudiciais aos humanos. Quero dizer, a coisa mais assustadora seriam javalis, mas por aqui eles são geralmente pacíficos, desde que você não invada o espaço deles ou pareça uma ameaça para os filhotes. Mas os javalis fazem barulho e têm um cheiro muito distintivo, que pode funcionar como um sinal de aviso. Eu geralmente me sentia seguro na escuridão, sabendo que a única criatura perigosa lá fora seria outra pessoa. E desde que eu não estivesse usando luz, eles teriam tanto problema para me ver quanto eu teria para vê-los. Enfim, enquanto voltava e quase havia chegado ao início da vila novamente, eu ouvi isso. Estava gravando uma mensagem de voz para um amigo quando parei de falar por um momento e disse: "Ah, o que foi isso?" Comecei a andar mais rápido. Você ouviu isso também. Eu ainda estava gravando. Passou pela minha mente que eu queria capturar o som, então continuei andando rapidamente. À minha direita, havia jardins vazios e à minha esquerda, um pasto de vacas que normalmente continha um único touro. No entanto, da última vez que passei por lá, estava vazio. O som que ouvi definitivamente não era o som que um touro faria. Em minhas caminhadas, já ouvi raposas latindo e chamados de acasalamento de veados, que podem ser verdadeiramente aterrorizantes. Mas esse som de animal não parou após um único grito. Continuou, e eu nunca havia ouvido isso antes. Parecia um rosnado baixo, mas não como um cachorro. Fiquei absolutamente em pânico com a ideia de que seja lá o que estava fazendo esses sons. Podia me ver e eu não conseguia vê-lo. Estava muito escuro. Não havia postes de luz até chegar à beira da vila, mas felizmente nada mais aconteceu, e consegui chegar em casa em segurança. Quando estava no meu quarto novamente, reproduzi aquelas mensagens de voz, mas não pude ouvir nada além de mim falando. Ainda fico aterrorizado quando tento imaginar que criatura poderia ter feito esses sons, porque certamente não era um animal qualquer. A segunda vez que ouvi um chamado desse mesmo tipo foi vários anos depois, quando eu já havia me mudado para a cidade, mas estava visitando o campo novamente para fazer uma caminhada com meu parceiro. Inicialmente, ele não queria vir, mas o convenci de que seria divertido fazer uma caminhada até a colina na floresta, onde fica um antigo mosteiro, mesmo que já estivesse escurecendo e fazendo frio e chuviscando. Estacionamos o carro na vila e caminhamos até os campos, até mesmo passando pela ipê que mencionei antes. Nesse ponto, notamos que parte da trilha em que estávamos caminhando estava lamacenta. Às vezes, tínhamos que caminhar com muito cuidado para não escorregar, mas estávamos meio determinados e não queríamos voltar atrás porque já tínhamos chegado tão longe. Naquela noite, havia uma lua cheia, então até mesmo nossa caminhada pela floresta até aquela colina estava levemente iluminada. Isso pode parecer assustador, mas na época me senti muito segura porque estava com meu parceiro. Nos divertimos muito de mãos dadas e conversando até chegarmos aos campos novamente. Ao sair do mosteiro e sair da floresta, foi quando ouvimos um uivo de som estranho e longo muito alto. Paramos imediatamente. Meu primeiro pensamento foi que poderia ter sido um caminhão buzinando ao longe, o que pode parecer estranho e assustador às vezes, especialmente quando o som é carregado por longas distâncias pelo vento. Mas então, qualquer criatura que estava emitindo esse som uivou novamente à distância. Desta vez eu estava absolutamente certa de que era um som orgânico, nada que pudesse ter vindo de uma buzina de caminhão.
O que foi isso? Perguntei em pânico. Meu parceiro disse: talvez alguém esteja perambulando na floresta, tocando uma corneta. Fiquei confusa. Tenho certeza de que as pessoas já usaram essas florestas e os terrenos do mosteiro para caminhar, mas não nessas horas da noite e com tanto frio. Está muito frio aqui fora, disse eu, e está escuro e o chão está muito lamacento. Acho que ele disse isso apenas para me acalmar. Ele sabe que tenho um medo terrível de animais selvagens. Acho que não há motivo para preocupação, ele disse. Respondi: tenho certeza de que foi apenas um caminhão buzinando, mas podemos caminhar um pouco mais rápido. Tentei puxá-lo pela mão o mais rápido que pude, mas não era uma corrida. Ele me lembrou para ter cuidado, porque tenho certeza de que a última coisa que ele também queria era escorregar e cair com aquela criatura uivando por perto. Quando chegamos à vila novamente, a adrenalina diminuiu e comecei a pensar com clareza. Para onde você acha que veio aquele uivo? Perguntei. Soou meio distante, respondeu meu parceiro, como se viesse de algum lugar além daquela colina na floresta. Fiquei muito grata por estar no carro quando percebi que o uivo deve ter vindo da área ao redor da trilha que estávamos seguindo até o mosteiro. O pensamento de que poderíamos ter estado perto de qualquer coisa que estivesse fazendo aqueles ruídos me aterroriza absolutamente até hoje. Até o momento, chegamos à conclusão de que poderia ter sido um lobo ou um cachorro perdido. Às vezes, lobos passam pela região rural e ouvi falar recentemente de cães perdidos na área. No entanto, isso pode ser apenas nossa desculpa, porque para mim, o uivo soou muito mais como o som de uivo do filme de terror Ginger Snaps, bem antes de Ginger e Bridget serem atacadas pelo lobisomem no parquinho. Mas lobisomens não existem, certo? Então, cresci nos arredores de uma pequena cidade no campo, no sudoeste do Mato Grosso do Sul. A casa em que minha irmã mais nova, minha mãe, meu pai e eu morávamos era uma casa pequena e um pouco deteriorada, na beira de campos ondulantes e florestas. Fui sortudo no sentido de que podia passar minhas noites de verão brincando na natureza, como a criança goblin que eu era. Nossa casa era não tão espaçosa assim, ou seja, tinha uma cozinha, uma sala de estar, 2 quartos no andar de cima e um banheiro pequeno. Havia também um sótão, com a entrada sendo uma escotilha no teto do banheiro. Acho que ocasionalmente guardávamos caixas de decorações lá em cima, mas estava sem uso. É importante observar que minha mãe e meu pai precisavam usar uma escada ou banquinho para abrir a escotilha do sótão. Minha irmã e eu dividíamos um quarto, e ao lado estava o banheiro. Tínhamos uma beliche sobre a qual brigávamos regularmente pela posse do beliche superior, que era considerado um privilégio. Em dias chuvosos, brincávamos felizes neste quarto. No dia específico sobre o qual quero falar, estava tempestuoso lá fora, e estávamos confinados a atividades no quarto. Na época, minha mãe estava trabalhando em período integral e nosso pai, que sofria de depressão e ansiedade, ficava em casa para cuidar de nós. Eu tinha 9 anos nessa história, e minha irmã tinha cerca de 8. Meu pai estava tendo um dia ruim de saúde mental e se deitou no quarto ao lado, com a porta fechada. 2 horas se passaram com a porta fechada e podíamos ouvi-lo roncando. Estávamos acostumados às mudanças de humor dele e estávamos tentando brincar em silêncio. Foi durante algum jogo que, de repente, ouvimos um estrondo alto vindo do banheiro. Olhando da nossa posição na cama inferior, só conseguíamos ver o corredor e a porta fechada do quarto do papai. Preocupados por termos incomodado o papai, paramos de brincar e, no silêncio absoluto, ouvimos um barulho muito estranho. Vinha do banheiro e parecia quase como se fosse nosso pai, mas mais como se estivesse tentando falar enquanto engolia água. Palavras não conseguem descrever como aquela voz era horrível, estrangulada e gutural. Começou a dizer algo como: "Olá". Nosso pai era bastante imaginativo e frequentemente imitava vozes engraçadas para brincar conosco. Enquanto essa voz misteriosa do banheiro nos assustava, a única explicação parecia ser que o papai estava pregando uma peça em nós. Rimos nervosamente e nos olhamos. A voz recomeçou dizendo: "Venham aqui, crianças". Não consigo lembrar exatamente o que foi dito, mas foi algo nesse sentido.
Começamos a rir mais alto e dissemos: papai, não seja bobo. Nesse momento, o papai acordou do quarto ao lado e saiu furioso, gritando para ficarmos quietos. Tentamos explicar, mas ele nos interrompeu, nos advertindo a ficarmos calados. Ele voltou para o quarto e bateu a porta com força. No silêncio que se seguiu, sentamos na cama chateados por termos sido repreendidos e sentindo um mal-estar terrível ao percebermos lentamente que aquela voz, seja lá o que fosse, provavelmente não era do nosso pai. Devagar voltamos ao jogo e tentamos esquecer, como as crianças costumam fazer. Então, outro estrondo veio do banheiro. A horrível voz de gargarejo e engasgo começou novamente, rindo e nos dizendo de forma muito mais firme: venham aqui, crianças. Foi isso. Gritamos por nosso pai e ele saiu correndo enquanto tentávamos explicar com lágrimas nos olhos. Ele ficou irritado no começo, mas ao verificar o banheiro, encontrou a escotilha do sótão aberta. Minha irmã e eu certamente não teríamos conseguido alcançar a escotilha. Agora, mais calmo, ele pegou a escada e um taco de cricket para verificar o espaço. Ele não encontrou nada lá em cima, apenas escuridão, teias de aranha e algumas caixas. Depois disso, todos nós descemos para assistir TV e nos acalmar. O incidente foi largamente esquecido e a vida voltou ao normal. No entanto, eu, que tinha o privilégio da cama superior na época, comecei a ouvir ruídos estranhos à noite, a cada poucas semanas. Comecei a ouvir passos pesados que pareciam cruzar de uma ponta à outra do teto do nosso quarto. Os passos eram tão pesados que, se eu esticasse a mão para tocar o teto, eu podia sentir as vibrações pelos meus dedos. Embora isso me assustasse, eu não fiz nada além de esconder minha cabeça sob o edredom. Parecia que ninguém mais ouvia. Anos depois, perguntei à minha irmã se ela se lembrava do incidente. Ela me disse que não, e eu havia empurrado aquilo para o fundo da minha mente, como um sonho ou imaginação. No entanto, ao limpar o depósito de nossos pais, encontrei o diário antigo dela. Lendo as histórias e rindo dos relatos, que eram principalmente contas pouco lisonjeiras do meu comportamento como irmã, uma se destacou. Ela tinha escrito sobre o dia em que ouvimos a voz do sótão, descrevendo-a como um duende. Ela até desenhou uma imagem de mim e dela na cama, ouvindo os ruídos. Eu sei que isso soa completamente estranho, mas interprete como quiser. Uma coisa que pode ser relevante é o fato de que temos descendência irlandesa. E eu sei que existem muitos contos folclóricos irlandeses sobre fadas e seres mágicos que tentam atrair crianças. Mesmo minha noiva, que é uma pessoa de mente científica e racional, ficou sem palavras quando expliquei o que ouvi para ela. Vou começar dizendo que sou um rapaz jovem que teve encontros com o sobrenatural desde os 8 anos. Tive pelo menos uma experiência a cada 3 anos, parecendo quase um ciclo. Já enviei um relato anterior sobre um possível cão do inferno, mas esta história aconteceu bem antes. Foi em agosto de 2017, quando eu estava visitando um acampamento em Lençoá, Bahia, com minha turma de coral. Era uma excursão de final de semana para conhecer melhor nossos colegas de classe. O acampamento tinha 2 grandes cabanas de 2 andares para grupos, várias trilhas, uma sala de refeições com um porão e outras comodidades. Não vou revelar o nome do acampamento, mas se você já esteve lá, vai saber qual é. O primeiro dia e noite da excursão correram incrivelmente bem. Todos nós nos conhecemos e eu tive uma situação horrível ao pedir à garota que eu gostava para namorar comigo. No geral, tivemos um bom tempo com meus amigos. No entanto, quando o sol se pôs, as coisas mudaram drasticamente. A atmosfera mudou, tornando tudo estranho e perturbador. Eu não experimentei nada na primeira noite, mas ainda estava bem sinistro. Vale a pena acrescentar que meus colegas de classe e eu não vimos um único animal durante toda a viagem, nem mesmo pássaros ou cachorro, o que já era bizarro. O próximo dia foi bem normal, com nossa turma passando por todas as atividades programadas. Conforme o dia passava, o jantar chegou, e antes que eu soubesse, todos estavam de volta às cabanas e se preparando para a noite. No entanto, eu não conseguia dormir por algum motivo. Decidi que seria melhor sair no segundo andar da varanda para distrair minha mente.
Foi quando senti a mesma sensação de temor retornando, bem como a sensação de que havia olhos sobre mim. A noite também estava mortalmente silenciosa, apenas o som dos grilos me acompanhava. Mas logo isso não foi o único som que ouvi. O som vinha da floresta que corria paralela ao campo, que dividia as duas cabanas, e fez meu corpo entrar imediatamente em modo de luta ou fuga, e um arrepio percorreu minha espinha. O som em questão era a minha própria voz vindo da linha das árvores. Venha aqui, quero te mostrar algo. Disse aquilo com a minha voz, embora soasse um pouco estranho, como se tivesse sido gravado e reproduzido. Inicialmente pensei que fosse um produto da minha imaginação, então esfreguei meus ouvidos na esperança de não ouvir novamente, mas infelizmente ele veio novamente. Venha aqui, quero te mostrar algo, exatamente como soou antes. Saí de lá rapidamente, lembrando as muitas histórias que tinha ouvido sobre coisas como skinwalkers, criaturas capazes de imitar sua voz. Corri para a cabana, fechei a porta que levava à varanda, a travei e também fechei a janela, na esperança de não ouvir mais nada. Adormeci depois de 1 hora, apenas para acordar às 4 da manhã. Nesse momento, ouvi um único passo pesado fazendo contato com o degrau inferior das escadas de metal que levavam à varanda. Ignorei. Comecei a colocar músicas altas nos meus fones de ouvido para abafar qualquer outro som da noite. Esperava que isso fosse o fim, mas esses eventos atingiriam o ápice na terceira e última noite da nossa viagem. No dia seguinte, passamos novamente pelas atividades diárias. A noite caiu novamente, mas desta vez passaríamos a noite, a última noite da viagem, brincando de esconde-esconde na floresta. Antes de nos reunirmos para jogar, um grupo considerável dos meus colegas de classe e eu estávamos relaxando em um dos campos maiores, que tinha bosques em 3 lados e o resto do acampamento do outro. Estávamos deitados sob as estrelas quando todos nós ouvimos. Corri para a cabana, fechei a porta que levava à varanda, a travei e também fechei a janela, na esperança de não ouvir mais nada. Adormeci depois de 1 hora, apenas para acordar às 4 da manhã. Nesse momento, ouvi um único passo pesado fazendo contato com o degrau inferior das escadas de metal que levavam à varanda. Ignorei. Comecei a colocar músicas altas nos meus fones de ouvido para abafar qualquer outro som da noite. Esperava que isso fosse o fim, mas esses eventos atingiriam o ápice na terceira e última noite da nossa viagem. No dia seguinte, passamos novamente pelas atividades diárias. A noite caiu novamente, mas desta vez passaríamos a noite, a última noite da viagem, brincando de esconde-esconde na floresta. Antes de nos reunirmos para jogar, um grupo considerável dos meus colegas de classe e eu estávamos relaxando em um dos campos maiores, que tinha bosques em 3 lados e o resto do acampamento do outro. Estávamos deitados sob as estrelas quando todos nós ouvimos. Era um grito agudo e estridente, soando como se viesse de muito longe. Naquele momento lembrei que quanto mais distante o som de um skinwalker soa, mais próximo ele pode estar. Pelo menos é o que dizem algumas lendas, embora outras digam que quanto mais próximo o som parece, mais longe ele realmente está. Formamos um círculo, acendemos nossas lanternas brilhantes e examinamos o campo e a linha de árvores em busca de algo fora do comum, mas não encontramos nada. A tensão durou cerca de 1 minuto até que nosso instrutor e outros alunos se aproximaram do nosso círculo com suas lanternas acesas, prontos para brincar de esconde-esconde. Fizemos algumas regras normais e então começamos. Entramos na floresta e nada aconteceu durante essa brincadeira ou pelo resto da viagem, graças a Deus. Eu só conto às pessoas sobre ouvir a minha própria voz, pois é a parte mais fácil de descrever dessa sequência de eventos. Nem mesmo minha noiva conhece a história completa. Se você perguntar às pessoas daquele círculo do acampamento, elas negarão que isso sequer aconteceu. Dirão que simplesmente estávamos lá no campo e eram animais qualquer. Alguns negarão completamente que os eventos naquele campo tenham ocorrido. Preciso que você tenha em mente que existem coisas lá fora que são inimagináveis ou inexplicáveis. Tenha cuidado ao acampar nas florestas da Bahia, porque existem coisas lá fora que tentarão te atrair para a floresta, onde você talvez nunca seja encontrado.
Vivi minha vida inteira perto das montanhas dos Sinos, no Rio de Janeiro, nascido e criado entre essas colinas e vales. Eu conheço essa área como a palma da minha mão. A natureza sempre foi fonte de paz e alegria para mim, assim como foi para meu pai antes de mim. Nós costumávamos passar dias pescando no rio ou caçando javalis e outros animais. Essa terra está no meu sangue. É por isso que os eventos de 5 de junho de 1998 me abalam até o âmago até hoje. Toda vez que deixo minha mente vagar de volta, lembro que era uma terça-feira, pois eu tinha o dia de folga do trabalho e planejava aproveitá-lo ao máximo. O clima não estava ideal para caçar, nublado com um teto grosso de nuvens escuras ameaçando chuva a qualquer momento, mas isso não me incomodava. Há uma espécie de quietude tranquila na floresta em dias assim. Me preparei e segui para o meu local favorito, uma pequena clareira a cerca de 1 quilômetro na floresta atrás da minha casa. A caminhada foi tranquila, principalmente o som suave de folhas sob meus sapatos e a gota de água da chuva escorrendo de uma folha acima. Mal sabia eu que a paz desse dia estava prestes a ser quebrada por algo que mal posso explicar, algo que assombra meus sonhos até hoje. Me acomodei em meu local de caça preferido e esperei pacientemente, observando as árvores em busca de qualquer sinal de movimento. Após cerca de 1 hora, um pequeno grupo de javalis repentinamente atravessou a clareira, correndo depressa, com os olhos selvagens. Isso me pareceu estranho, pois eu não tinha feito nenhum barulho. Eles também não estavam fugindo de mim, mas de algo mais, algo que os assustou bastante. Não mais que 2 minutos depois de os javalis em pânico terem desaparecido na vegetação, um cheiro insuportável me atingiu as narinas, diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido. Era tão desagradável e nauseante que tive que tampar meu nariz. Enquanto o odor horrível me envolvia, percebi um ronco profundo ressoando pelas árvores à frente. Inicialmente, imaginei que fosse um velho lobo ou cachorro fuçando por aí, mas quando a criatura gigantesca entrou em meu campo de visão, a menos de 20 metros de onde eu estava, soube imediatamente que aquilo não era um simples bicho da região. A visão me paralisou de medo. Eu queria correr, mas minhas pernas não se mexiam nem 1 centímetro. Tudo o que pude fazer foi ficar lá tremendo incontrolavelmente, rezando para que não me visse. Aquela criatura era enorme, facilmente com uns 2,10 metros de altura, coberta por uma pelagem negra e desgrenhada. Meu primeiro pensamento em pânico foi que era um cachorro do mato gigante, mas quanto mais eu olhava, mais eu percebia que não era normal. Não poderia ser um cachorro do mato. Seus movimentos estavam todos errados, fluidos demais, deliberados demais, quase como um predador espreitando a presa. Caminhava sobre 2 patas, mas inclinado, cheirando o chão atentamente como um bloodhound. Ao se aproximar, pude ver um par de chifres curvos, semelhantes a de um bode saindo da testa da criatura. Mas o rosto era claramente lupino, com um focinho longo e orelhas pontudas. Seus olhos não refletiam luz, eram apenas 2 vazios negros em meio à pelagem emaranhada. Naquele momento, meu cérebro mal podia compreender o que eu estava vendo. Ia contra tudo o que eu pensava saber sobre o mundo natural. E quando eu não achava que poderia estar mais aterrorizado, foi então quando esse animal decidiu vir em minha direção freneticamente. Me virei rapidamente e vi uma represa logo atrás de mim. Então, sem pensar 2 vezes, pulei dentro dela e esperei mergulhando. Quando voltei à superfície, não havia mais nada. Voltei à beira da represa e não tinha nem pegadas, cheiros ou qualquer coisa do tipo. A partir desse dia, decidi nunca mais caçar nesse local e me mantive quieto sobre essa história, porque com certeza iriam me chamar de louco. Fiz uma viagem à Escócia quando tinha 18 anos de idade com minha namorada e 2 primos. Planejávamos fazer um mochilão e acampar no Parque Nacional de Cairngorms. Essa era a maior floresta da Escócia. Na verdade, esse foi um presente da minha família, pois eles sabiam que eu sempre quis ir e viajar por um lugar tão antigo. Minha namorada estava nervosa com a ideia da viagem, por ser uma área tão antiga.
Ela não queria se preocupar com animais grandes. Eu lhe assegurei que o maior animal da Escócia era um texugo, pois todos os outros estavam sendo caçados até a extinção pelos humanos. Ela parecia estar um pouco mais tranquila, mas ainda tinha um certo desconforto. Depois de quase 8 horas no avião, aterrissamos e nossa viagem havia começado oficialmente. Depois de sairmos da área de restituição de bagagem, pegamos um táxi para começarmos a viagem até a floresta. Fizemos uma parada em uma cidade nos arredores da floresta para comprar alguns suprimentos. Ficamos na pequena cidade de Pitlochry por uma noite antes de entrarmos na floresta por 7 dias. Enquanto estávamos na cidade, fomos a um pub local para jantar e tomar um drink, já que a idade para beber era 18 anos no Reino Unido, e perguntar para os moradores locais sobre alguns bons lugares para caminhar na floresta. Estávamos nos divertindo quando um dos habitantes locais começou a agir como se houvesse algo de errado em irmos acampar. Perguntamos ao barman qual era o problema dele. Ele respondeu que sua família havia sido morta há alguns anos, mas ele não acredita nisso. Ele acha que eles se perderam devido ao tamanho da floresta e à inexperiência deles. Isso me deixou curioso para saber mais sobre o que aconteceu e o que pode ter matado sua família. Eu disse ao meu grupo que estava indo para o banheiro, mas na verdade estava indo para fora para conversar com ele. Quando cheguei lá fora, o homem estava encostado na parede do bar, fumando, parecendo incrivelmente nervoso com o fato de querermos ir para a floresta. Fui até ele, me apresentei e continuei com minhas condolências por sua perda, mas queria saber o que havia acontecido. O homem olhou para o chão e disse: "Ele veio da escuridão e os levou de mim." Instantaneamente gelado, continuei a insistir e perguntei: "O que veio da escuridão?" Ele disse que não tinha visto bem o bicho, mas que era grande, com garras como navalhas e olhos vermelhos profundos. Fora do meu controle, eu ri alto. Ele olhou para mim com a expressão mais séria que já vi em uma pessoa. Ele disse: "Se você for para a floresta e acontecer alguma coisa, não diga que não foi avisado." E foi embora. Voltei ao pub para encontrar meu grupo e contar a eles o que havia aprendido. Minha namorada estava se divertindo e dançando inocentemente com um velho, enquanto meus primos jogavam dardos. Decidi esperar até de manhã para contar a eles e deixá-los aproveitar a noite. Bebemos até o ponto em que meus primos começaram a vomitar, então voltamos para a pousada. Depois de dormir um pouco demais, começamos nossa viagem com atraso, mas estávamos nos divertindo, então não importava. Enquanto dirigíamos para o estacionamento na trilha de onde começaríamos nossa viagem, contei a todos o que aprendi na noite anterior. Meus primos riram e disseram que eu tinha imaginado isso porque estava bêbado, e minha namorada parecia brava. Perguntei a ela o que havia de errado, e ela disse: "Por que você tocou no assunto com o homem que perdeu a família?" Eu respondi: "Bem, eu estava curioso." Começamos a caminhar e ela não falou comigo por quase 2 horas, mas eu não percebi porque estava impressionado com a beleza de tudo. Decidimos acampar na nossa primeira noite a cerca de 16 quilômetros na floresta. Um dos meus primos me ofereceu para pegar lenha enquanto eles montavam as barracas. Não me importei com isso. Só me deu mais tempo para apreciar a beleza da natureza ao redor. Foi uma noite tranquila e assamos salsichas na fogueira. Minha namorada falou e me perguntou sobre o velho do pub. Contei a eles tudo o que ele me disse e que acreditava que sua família havia sido atacada e levada por algo na floresta. Meu primo mais velho perguntou o que era aquilo que havia levado a família. Dei a eles os mesmos detalhes que havia recebido. Na manhã seguinte, tudo parecia melhor. Todos estavam brincando, rindo e se divertindo. Caminhamos mais 15 ou mais quilômetros, parando em um pequeno riacho para acampar pelo resto da viagem. Dessa vez, meus primos pegaram lenha, enquanto eu e minha namorada montamos as barracas. Ainda tínhamos um pouco mais de 1 hora de luz do dia, então começamos a caminhar pela área em que estávamos acampando, apenas explorando, na verdade. Depois de 10 minutos, minha namorada gritou muito alto, e em pouco tempo, meu primo e eu fomos até ela para ver o que estava acontecendo. Ela encostou a cabeça em meu peito e começou a chorar. Perguntamos o que havia acontecido, e ela apontou para o chão perto de um pequeno arbusto. Ali, no chão, havia um texugo morto, com as tripas rasgadas e sangue por toda parte. Não pensei muito sobre isso, apenas que talvez fosse outro texugo maior que tivesse feito isso. Eu sabia que não deveria tocá-lo, para o caso de o texugo maior voltar e terminar de comê-lo, pois li em algum lugar que eles comem outros texugos.
Voltamos para o acampamento e começamos a nos acomodar para passar a noite. Minha namorada estava muito inquieta, nem é preciso dizer. À medida que escurecia, todos nós notamos que estava incrivelmente silencioso, como se não houvesse nenhum ruído da natureza. Não demos muita importância a isso e fomos para a cama. Na manhã seguinte, tomamos o café da manhã e elaboramos um plano para o dia. Meu primo mais velho queria dar uma olhada no texugo morto novamente, mas o resto de nós queria nadar no riacho e ficar por lá. Então eu, minha namorada e meu primo mais novo fizemos exatamente isso e fomos nadar, enquanto meu primo mais velho voltou para ver o texugo morto. Depois de algumas horas de diversão, meu primo mais velho voltou ao acampamento e parecia muito confuso. Falei com ele e perguntei o que havia de errado, e ele me disse que o texugo havia desaparecido. Tentei lhe dizer que, se fosse um texugo maior, ele provavelmente voltaria e levaria a carcaça para sua toca para comê-la. Isso não ajudou em nada sua preocupação, e ele me disse que sentia que algo o estava observando, e foi por isso que ele voltou. Não falamos mais sobre isso, e terminamos o dia nadando e nos divertindo. Naquela noite, enquanto estávamos sentados em volta da fogueira, minha namorada começou a dizer a todos que estava se divertindo, mas que sentia que alguém os estava observando o dia todo. Eu disse a ela que estávamos bem e que só precisávamos aproveitar a viagem. Fomos todos para a cama, e quando comecei a fechar os olhos, ouvi algo andando pelo acampamento com passos pesados. Meu coração estava batendo forte e eu queria olhar para fora para ver o que poderia ser, mas estava com muito medo de olhar. Finalmente me forcei a olhar para fora da barraca por uma pequena abertura e fiquei paralisado. Lá estava ele, uma figura escura em frente à fogueira. O fogo estava se apagando, então não havia muita luz vindo dele, mas notei que ele passou de 4 pernas para 2. Eu estava tremendo, mas queria ver seu rosto. Ainda sem poder me mover, fiquei esperando. O bicho entrou na escuridão sobre 2 pernas e, em seguida, ficou de 4. Ao desaparecer na escuridão da floresta, ele se virou. Eu os vi, os olhos mais vermelhos e profundos. Não parecia natural, mas era real. Não dormi nada naquela noite, mas sabia que se tentasse contar ao grupo o que tinha visto, eles iriam se assustar. Então, quando o sol nasceu, saí da barraca e comecei a acender a fogueira. Peguei mais lenha na área mais próxima do acampamento. Não queria ir muito longe. Quando todos começaram a acordar, preparei o café da manhã para eles. Meus primos perguntaram por que eu estava acordando tão cedo, já que normalmente sou o último a acordar. Eu disse a eles que estava me sentindo energizado e queria dar a eles um bom começo de dia. Depois do café da manhã, meu primo mais velho me chamou de lado e perguntou o que estava realmente errado. Eu disse: "Eu vi aquilo ontem à noite." Ele respondeu: "O quê?" "Eu vi a coisa que levou a família do velho." Meu primo imediatamente olhou para mim com um olhar terrível. "Vamos fazer as malas e ir embora. Não quero mais ficar aqui," disse meu primo em voz alta. Olhando o mapa que tínhamos, concluímos que levaríamos o dia e parte da noite para voltar ao estacionamento. Informamos o grupo sobre o que estava acontecendo e concordamos em fazer as malas e ir embora. Minha namorada era a mais assustada, porque disse que sentiu algo observando-a, desde que montamos o acampamento. Quando começamos a caminhar de volta, todos nós sentimos que estávamos sendo seguidos. Meu primo pegou gravetos grandes porque não tínhamos nada com que nos proteger. Depois de algumas horas, começou a escurecer novamente, mas não paramos. Continuamos a caminhar. Precisávamos chegar ao estacionamento. Peguei minha lanterna, olhei o mapa e vi que estávamos a apenas 8 quilômetros do estacionamento. Fiquei feliz em ver que estávamos fazendo um bom progresso e pedi a todos que continuassem. Quando começamos a voltar para a trilha, ouvimos um barulho estranho, quase como um rosnado, mas mais sinistro. Todos paramos e ficamos assustados. Eu disse que precisávamos continuar andando e manter nossas lanternas acesas. Estávamos nos movendo mais rápido, mas ainda podíamos ouvir os ruídos atrás de nós. A coisa estava nos perseguindo, sem entrar na luz, mas ficando perto o suficiente para que pudéssemos senti-la e ouvi-la. Olhei para trás por um momento e vi seus olhos novamente. Recomendei que começássemos a correr porque não tínhamos muito mais a fazer. A coisa estava ficando mais alta e se aproximando. Minha namorada estava chorando, mas continuava correndo. Cheguei primeiro ao topo de uma colina e vi as luzes do estacionamento. A sensação de segurança foi bem-vinda,
mas ainda tínhamos um pouco mais de 1 quilômetro para percorrer. Meu primo parou por um momento porque sua perna começou a ter câimbras. Nenhum de nós percebeu e quando olhamos para trás estava tudo escuro. Todos nós paramos e começamos a ir em sua direção. Ele começou a gritar para que pudéssemos localizá-lo, mas então ele gritou. Disse à minha namorada e ao meu primo mais novo que chegassem ao estacionamento e que eu continuaria andando. Eles deram meia volta e eu me dirigi ao meu primo mais velho. Quando cheguei até ele, ele estava atrás de uma árvore, com medo. Eu o ajudei a se levantar e começamos a correr novamente. Ele estava sentindo dor, mas eu disse a ele para superar isso. Chegamos ao topo da colina, quase no estacionamento, e pudemos ouvir a coisa atrás de nós se movendo mais rápido. Era como se estivesse brincando conosco. Eu não ia parar, continuei correndo. Então ele rosnou novamente, mas dessa vez parecia irritado. Parecia que estava se aproximando mais e mais a cada passo. Meu primo estava chorando de dor, enquanto eu estava quase hiperventilando por causa da corrida constante. De repente, parecia que algo nos fez tropeçar e nós dois caímos. O estacionamento estava a menos de 60 metros de distância. Nós nos levantamos e começamos a correr novamente. Vimos as luzes do carro alugado, e isso nos deu uma explosão de adrenalina. Cada vez mais rápido, minha namorada estava com as portas abertas esperando por nós. Quando chegamos ao carro, os passos que ouvíamos atrás de nós pararam. Ajudei meu primo a entrar no banco de trás e me virei. Quando me virei, vi os olhos novamente. Eu disse a todos que olhassem. Quando o fizeram, ele estendeu a mão e arranhou o asfalto. Suas garras eram enormes e cortavam o asfalto como areia. Entrei no banco da frente e saímos dirigindo como se fosse um episódio de Dukes of Hazzard. Ainda estava escuro como breu lá fora, mas dirigimos todo o caminho de volta para a cidade com as luzes acesas. Ao chegarmos à cidade, decidimos continuar até o aeroporto. Nossa ideia era trocar nossas passagens de volta por uma partida mais cedo. Quando chegamos ao aeroporto, estacionamos o carro e corremos para dentro. Fui até o balcão de atendimento e fiz nossa solicitação. Olhei para o meu sapato e percebi que a calça e o sapato estavam rasgados. Chegamos ao portão de embarque, pedi desculpas a todos e na próxima viagem iríamos para a Flórida. Meus primos riram, mas minha namorada começou a chorar. Perguntei o que havia de errado e ela disse que achava que nunca havia se assustado tanto. Eu disse a ela que não se preocupasse, que estávamos voltando para casa e que estaríamos seguros. Ela pareceu se acalmar um pouco. Pensei comigo mesmo, quem acreditaria em nós sobre o que havia acontecido? Isso foi há 10 anos e ainda tenho as calças rasgadas. Eu aguardo como um lembrete de que nunca sabemos o que está nos perseguindo no escuro. Moro na Nova Zelândia desde os 4 anos de idade. Na verdade, não falo sobre minhas experiências com ninguém, porque sei que a maioria das pessoas pensará que estou buscando atenção. Minha história não se limita a uma época ou lugar específico. Quando criança, eu sempre me sentia desconfortável no escuro. Não com relação ao escuro em si, mas mais com relação ao que poderia estar nele, porque, mesmo quando criança, eu sabia que não se pode realmente ver algo no escuro até que ele esteja bem próximo. Apesar de me sentir desconfortável no escuro, sempre fui um pouco noturno. Ficava acordado desenhando ou jogando. Eu sempre costumava ir ao banheiro antes de dormir. Na maioria das noites, eu ia sem problemas. Acendia a luz e caminhava pelo corredor, sem me preocupar com nada. Entretanto, de vez em quando, havia algumas noites seguidas em que eu não conseguia abrir a porta do meu quarto. Havia uma sensação avassaladora de pavor sempre que eu pegava a maçaneta da porta. O mais estranho é que essas experiências aconteceram quando eu tinha cerca de 12 anos de idade, muito antes de descobrir os wendigos, os seres rastejantes ou os reikis. Mas, quando eu pegava a maçaneta, via em minha mente flashes do que poderia estar do outro lado da porta. Uma figura humanoide agachada, pálida e magra, com olhos escuros e afundados. Por fim, essas experiências pararam, mas algo pior começou a acontecer. Eu acordava no meio da noite com minha cama tremendo para frente e para trás. A Nova Zelândia está situada na metade de uma linha de falha. Portanto, à medida que fui ficando mais velho e mais racional, eu pensava, talvez tenha sido um terremoto. Mas havia 2 fatores contra isso. Primeiro, todos os terremotos fortes o suficiente para serem sentidos em Auckland eram noticiados nos jornais. E segundo,
O balanço não era aleatório, nem tinha a intensidade de um terremoto. Toda vez que isso acontecia, não havia relatos de terremotos e o balanço parecia deliberado, como se alguém ou alguma coisa estivesse nos pés da minha cama, movendo-a para frente e para trás, embora eu nunca tivesse tido coragem de olhar. Essa experiência só aconteceu cerca de 3 vezes, com meses de intervalo. A ocorrência seguinte aconteceu na mesma casa da cama que balançava. Levantei-me para me preparar para o trabalho. Isso foi no meio do inverno, portanto, quando eu estava me arrumando, ainda estava escuro. Eu estava indo para o corredor pegar uma jaqueta na garagem. Quando terminei de pregar os botões da camisa, olhei para a porta da garagem e vi uma cabeça branca e pálida se escondendo na esquina. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se cada fibra do meu corpo estivesse me dizendo: não entre por essa porta. Peguei uma jaqueta na lavanderia do banheiro e fui trabalhar. Os acontecimentos pareciam ter se acalmado por um tempo depois disso e mudamos de casa a cerca de 20 minutos de distância. O último acontecimento estranho foi talvez há 1 ano naquela casa e nada mais aconteceu desde então. Acordei com o som da porta do meu quarto se fechando. Na manhã seguinte, perguntei para meus pais se eles haviam subido as escadas na noite passada e talvez tivessem entrado no meu quarto por algum motivo. Eles não entraram. O motivo dessa confusão é que eu durmo com a porta fechada. Como eu disse antes, nada aconteceu desde então, mas às vezes me pergunto o que foi tudo isso. Já se passaram alguns anos desde esse evento e ainda me pego olhando por cima do ombro de vez em quando. Vou começar dizendo que moro em Utah, a cerca de 1 ou 2 horas de carro do Skinwalker Ranch. Também vou dizer que estava com meu pai e meu avô quando esse evento aconteceu. O dia começou como qualquer outro dia de fim de semana, de manhã cedo e sem nada melhor para fazer. Eu tinha acabado de obter minha licença de caçador 3 meses antes e fui acordado pelo meu pai vestido para sair para caçar coiotes ou coelhos. Quando me levantei, meu pai já havia preparado calças, meias longas e outras roupas para sair e caminhar longas distâncias e evitar que parasitas indesejados me mordessem. Levei cerca de 5 minutos para me levantar e me vestir antes de passarmos os 20 minutos seguintes carregando a caminhonete dele com nossos rifles e munição. Naquela manhã, quando pegamos a estrada, fomos até a casa dos meus avós para buscá-lo e seguimos para o local de caça favorito deles. Foram cerca de 45 minutos de viagem devido ao trânsito da obra. Quando chegamos ao local que eles chamam de Blood Hill, começamos a descarregar nossos equipamentos e mochilas. Entendo que o nome que deram a essa colina é porque você podia correr com coelhos e coiotes pela lateral dela, atrasando-os e simplesmente cercando-os, pegando-os um por um. De qualquer forma, carregamos tudo e colocamos cartuchos extras nos bolsos, caso acabasse. Quando começamos a avançar, repassamos as instruções de segurança, sabendo onde cada um estaria e a largura do círculo de tiro que teríamos. Quando chegamos perto da colina, cada um de nós esvaziou pelo menos 3 cartuchos e fez uma grande bagunça com coelhos e coiotes. Quando voltamos para a caminhonete, vi um movimento no topo da colina que parecia ser de um coiote. Quando apontei para ele, meu avô e eu estávamos bastante competitivos a essa altura. Ambos nos aproximamos do coiote e nos preparamos para disparar, e foi o que fizemos. Foi quando ouvimos um grito de arrepiar o sangue, algo parecido com o latido de um coiote, e o grito de uma pessoa. Então vimos. A criatura que havíamos encontrado se levantou sobre as patas traseiras, e o que vimos foi algo digno de pesadelos. Essa criatura tinha a cabeça de um coiote com sarna, braços escuros e magros que terminavam em garras e manchas de pelo nas partes que podíamos ver. Não ficamos por muito tempo, pois todos saímos correndo para o caminhão, ouvindo apenas os rosnados e a corrida estrondosa do que estava nos perseguindo. Quando voltamos para a caminhonete, todos entramos nela sem nos preocuparmos com a possibilidade de nossos rifles dispararem e batendo as portas em pânico. No momento em que meu pai colocava as chaves na ignição, fomos atingidos pelo lado do motorista da caminhonete e ouvimos sons terríveis do que parecia ser metal contra metal e uma batida nas janelas. Enquanto essa coisa tentava entrar no caminhão conosco, o caminhão ganhou vida e se inclinou para a frente, enquanto meu pai arrancava, jogando a criatura para fora. Enquanto dirigíamos como se fôssemos doidos na estrada de cascalho, olhei para trás pela janela e o que vi ficou comigo até hoje.
Essa coisa estava se mantendo dentro da nuvem de poeira que estávamos levantando. Naquele momento, batemos no asfalto e parecia que íamos capotar, mas por algum milagre não aconteceu e a coisa parou na estrada de cascalho de onde saímos. Enquanto eu observava aquela coisa parada, vendo-nos nos afastar e ficando menor a distância, nos sentimos seguros e todos juramos não falar sobre esse encontro. Passados 3 meses, fiquei sabendo que o que vimos correspondia a um skinwalker, o que me deixou viciado em paranormalidade e criptídeos. A razão pela qual eu disse no início que ainda observo por cima do meu ombro é que vi aquela coisa novamente do lado de fora da janela do nosso quarto no meio da noite, só saindo quando meu cachorro começou a rosnar e latir, causando um barulho que chamaria a atenção para ela. Isso continuou a acontecer desde então, mas agora nosso cachorro faleceu. Agora trabalho em cemitérios e nunca mais o vi, mas de vez em quando ainda tenho a sensação de estar sendo observado. O sol já havia se posto, a escuridão começava a dominar a densa floresta amazônica. O vento soprava forte e as árvores se moviam como se vida própria. Em meio a essa paisagem, um grupo de cientistas de diversas partes do mundo caminhava em direção a uma antiga tribo indígena. Eles estavam em busca de uma espécie rara de planta que crescia apenas naquela região. O líder da expedição era o destacado botânico Dr. Eduardo, que estava ansioso para encontrar a planta e estudá-la. A equipe também incluía a antropóloga doutora Ana, o geólogo doutor Marcos e o guia indígena Camu. Eles estavam preparados para enfrentar os desafios que a floresta lhes reservaria, mas não imaginavam o terror que estava por vir. Ao anoitecer, eles chegaram à aldeia indígena, mas notaram que algo estava estranho. As cabanas estavam esperando e não havia sinal dos habitantes. Preocupados, eles procuram investigar a área e descobrir uma série de marcas estranhas na vegetação ao redor da aldeia. O guia indígena Camu ficou apreensivo e alertou a equipe sobre a lenda de um monstro que habitava aquelas terras. A equipe decidiu continuar sua busca pela planta, ignorando os alertas do guia. Eles entraram na floresta e investigaram a colher amostras de plantas, mas logo perceberam que algo estava errado. Eles ouviram filhos estranhos ao redor deles e notaram que estavam sendo seguidos por algo desconhecido. O medo começou a se apoderar deles e a tensão aumentou. Em uma noite especialmente assustadora, eles acamparam em uma clareira. Eles montaram suas barracas e acenderam uma fogueira, mas algo os deixaram inquietos. Eles ouviram ruídos estranhos e sentiram uma presença orgânica ao redor deles. De repente, algo os atacou. Era uma criatura monstruosa, com garras afiadas e dentes pontiagudos. A equipe tentou lutar contra ela, mas ela era forte e ágil demais. Eles perceberam que não podiam vencê-la e fugir pela floresta. Eles correm sem rumo, com uma criatura sempre atrás deles. Eles chegaram a uma caverna e decidiram se esconder lá dentro. Mas eles não estavam sozinhos. Havia uma tribo indígena vivendo na caverna e eles não ficaram felizes em receber visitas inesperadas. A equipe tentou explicar a situação, mas os indígenas não acreditaram neles. Eles acharam que a equipe estava ali para roubar seus recursos e tentaram expulsá-los da caverna. Enquanto tentavam escapar dos indígenas, a equipe descobriu uma sala secreta na caverna. Lá dentro, eles encontraram uma planta que estava procurando, mas também descobriram algo terrível. A sala estava cheia de restos humanos e objetos ritualísticos macabros. Enquanto examinavam os objetos, uma equipe ouviu um rugido assustador vindo da entrada da caverna. Eles se prepararam para lutar contra a criatura novamente, mas foram presos pelos indígenas que estavam dispostos a sacrificar a equipe para seus deuses. Em meio ao caos, o guia indígena Camu surgiu de repente, alertando a equipe que eles haviam violado uma área sagrada da floresta e estavam sendo perseguidos por um ser sobrenatural conhecido como o Guardião da Floresta. A equipe se arrependeu amargamente de ter ignorado os avisos de Camu. A criatura matou novamente,
E desta vez a equipe estava determinada a vencê-la. Eles se armaram com os objetos rituais encontrados na sala secreta da caverna e iniciaram um ritual para acalmar a guarda da floresta. Foi uma batalha intensa, mas finalmente eles conseguiram derrotar a criatura. A equipe conseguiu sair da floresta com a planta rara, mas eles ficaram marcados para sempre pelo terror que viveram. Eles perceberam que a floresta amazônica esconde mistérios e perigos inimagináveis. Eles também aprenderam a respeitar as lendas e tradições das tribos indígenas que habitam a floresta, pois elas carregam uma sabedoria ancestral que pode ser a chave para sobreviver naquelas terras hostis. A equipe finalmente chegou em casa com a planta rara e suas descobertas científicas foram aclamadas como uma grande conquista para a comunidade botânica. No entanto, nenhum dos membros da equipe jamais esqueceu do que aconteceu na floresta amazônica. Eles se sentiram assombrados pelas lembranças daquela noite terrível e pelo que havia testemunhado na caverna. Os anos se passaram e a equipe seguiu com suas vidas, mas sempre com a sensação de que algo estava errado. Em uma noite escura e tempestuosa, Dr. Eduardo recebeu uma carta anônima que o convocava a voltar à floresta amazônica para completar sua pesquisa. O botânico ficou dividido entre o medo e a curiosidade e, no final, decidiu que precisava enfrentar seus medos e resolver a questão de uma vez por todas. Dr. Eduardo engoliu a floresta com um novo grupo de cientistas e Camu, o guia indígena. Eles seguiram os mesmos passos da última expedição, mas desta vez eles se prepararam melhor. Eles respeitaram as tradições das tribos indígenas e usaram seus conhecimentos para navegar pela floresta sem causar danos. Enquanto estava na floresta, o Dr. Eduardo teve a sensação de que algo o estava observando. Ele ouvia ruídos estranhos e sentia a presença do guardião da floresta. Mas desta vez, ele estava preparado para lidar com a situação. A equipe finalmente chegou à caverna onde encontraram uma planta rara e lá eles descobriram algo ainda mais surpreendente. Havia uma pintura rupestre nas paredes da caverna que mostrava uma criatura sendo adorada como um deus pelos indígenas. Dr. Eduardo percebeu que sua primeira expedição havia sido uma invasão irresponsável do espaço sagrado da floresta. Ele pediu perdão aos espíritos da floresta e fez um ritual de oferenda para acalmar o guardião. A criatura nunca mais foi vista na região. A equipe concluiu sua pesquisa com sucesso, mas mais importante do que isso, eles aprenderam a lição de que a natureza é sagrada e merece ser respeitada. Segunda história da Amazônia. A lenda amazônica de Boiúna. A boiúna é uma cobra gigantesca que vive no fundo dos rios, lagos e igarapés da Amazônia, num lugar chamado Oboiaçuquara ou a morada da cobra grande. Essa cobra tem um corpo tão brilhante que é capaz de refletir o luar. Seus olhos irradiam uma luz poderosa qual atrai os pescadores que se aproximam pensando se tratar de um barco grande. Mas quando eles chegam perto dela, viram seu alimento. Ao ficar velha, a cobra vem para a terra. Como é muito grande e desajeitada fora d'água, para conseguir alimento, ela conta com a ajuda da centopeia de 5 metros. A boiúna pode se transformar nas mais disparatadas figuras em navios, vapores, canoas, para enganar e engolir as pessoas. Tal é o rebojo e as cachoeiras que faz quando atravessa o rio, que o ruído produzido recorda o efeito da hélice de um vapor. Os olhos, quando fora d'água, assemelham-se a 2 grandes archotes. Desnortear os navegantes. Sua lenda faz parte do ciclo mítico de como surgiu a noite, segundo a qual a cobra grande casa a filha e manda-lhe a noite presa dentro de um caroço de Tucumã. Mas os portadores, curiosos, abrem o caroço, libertam a noite e por isso são punidos. Conta outra lenda que, em certa tribo indígena da Amazônia, uma índia, grávida de boiúna, cobra grande, sucuri, deu à luz 2 crianças cobras gêmeas e um menino, que recebeu o nome de Honorato, Solnonato, e uma menina chamada Maria. Para
ficar livre dos filhos, a mãe jogou-os no rio, onde sobreviveram como cobras gigantes. Honorato não fazia mal a ninguém, mas sua irmã era muito perversa e causava sérios prejuízos aos outros animais e às pessoas. Eram tantas as maldades praticadas por ela que Honorato acabou por matá-la. Em algumas noites de luar, Honorato perdia seu encanto e adquiria a forma humana. Transformava-se em um belo e elegante rapaz, deixando as águas para levar uma vida normal na terra. Para que se quebrasse definitivamente o encanto de Honorato, era preciso que alguém tivesse muita coragem para derramar leite na boca da enorme cobra e fazer um ferimento em sua cabeça até sair sangue. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar o enorme monstro. Até que um dia um soldado de Cametá, município do Pará, conseguiu libertar Honorato do terrível encanto, fazendo com que deixasse de ser cobra d'água e vivesse na terra com sua família. Última história da Amazônia. A lenda do demônio da floresta. Introdução. No coração da floresta amazônica, há uma lenda antiga que tem assombrado as comunidades indígenas e ribeirinhas por séculos. A história conta sobre um demônio da floresta, um ser maléfico que habita os bloqueios da selva e que pode tomar a forma de animais, plantas ou pessoas. A história começa com um grupo de amigos que decidem fazer uma expedição na Amazônia. Eles contratam um guia experiente, que os leva para dentro da floresta, onde eles acampam em uma clareira. Durante a noite, eles começam a ouvir filhos estranhos vindo da floresta ao redor deles. Na manhã seguinte, um dos membros do grupo desaparece misteriosamente. Eles encontram pegadas estranhas na terra e começam a suspeitar que algo sobrenatural pode estar conectado. Enquanto eles tentam encontrar seu amigo desaparecido, a floresta começa a se tornar cada vez mais assustadora e hostil. À medida que a noite cai, o grupo começa a ver sombras e vultos se movendo entre as árvores. Eles ouvem risadas malignas e sons de tambores tribais ao longe. Eles começam a perceber que estão sendo caçados por algo sobrenatural e aterrorizante. Enquanto tentam fugir da floresta, o grupo encontra uma antiga aldeia indígena abandonada. Eles descobrem que uma aldeia foi devastada por algum tipo de desastre desconhecido e que todos os seus habitantes foram mortos ou desapareceram misteriosamente. Enquanto investigam uma aldeia, eles descobrem um antigo pergaminho que descreve a lenda do demônio da floresta. Eles descobrem que o demônio é um ser antigo que se alimenta da vida e da energia dos seres humanos, e que só pode ser derrotado com um antigo amuleto sagrado. Enquanto tentam encontrar o amuleto sagrado, o grupo é perseguido pelo demônio da floresta. Eles têm que lutar pela sobrevivência enquanto procuram desesperadamente pelo amuleto. Finalmente, eles encontram o amuleto sagrado e conseguem enfrentar o demônio. No final, o grupo consegue derrotar o demônio da floresta e escapar da selva. Eles são os únicos sobreviventes da expedição, e juram nunca mais voltar à Amazônia. Mas a lenda do demônio da floresta continua a assombrar a região, e aqueles que se aventuram na floresta nunca sabem se vão retornar vivos. Essas foram as histórias do Amazonas, então já deixem seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo aqui. Espero que tenham gostado das histórias e até o próximo vídeo.